Que bom ver vocês, que bom estarmos aqui nessa manhã. Glória a Deus, o Senhor é bom em todo o tempo. Nós estamos recebendo nessa manhã a visita do pastor Davi Fener e sua esposa Patrícia Fener e suas duas filhas, Débora e Priscila. Eles trabalham na Itália, numa igreja Verbo da Vida na Itália, numa cidade que eu não lembro sempre o nome, mas eu vou pedir para eles ficarem de pé, vocês possam recebê-los com alegria nessa manhã. Ela é minha sobrinha, elas duas são sobrinhas número 2 e por aí vai, não é? Ele é um pastor abençoado, pode sentar. Glória a Deus. Muito bem. Lendo minha Bíblia, a semana passada, eu me deparei com um nome. E eu comecei a pensar que eu mesmo nunca tinha pregado nenhuma palavra sobre esse nome, ou sobre esse personagem bíblico. E não ouvi muitas pregações sobre esse personagem. Geralmente nós ouvimos falar de Simeão, aquele homem que esperava a promessa de tomar em seus braços aquele que seria o Salvador. Lemos e ouvimos muito sobre Maria e sua firmeza de fé, não obstante a sua infância ainda muito jovem, mas numa prontidão de coração tremendo para quando ouviu o mensageiro Gabriel trazendo uma mensagem, colocá-la em seu coração sem nenhuma obstrução, não obstante para ela como se fosse uma quebra de princípios, porque ela não tinha relação com homens, como ter um filho. Nós ouvimos falar da profetisa Ana e da alegria dela, de Zacarias, o seu momento de incerteza pela uma oração que tinha feito há muito tempo e de repente demorou a chegar a resposta, e quando chegou ele já era velho e farto de dias, e para ele era difícil crer que na idade que ele tinha e da sua esposa Isabel também, seria muito difícil ter um filho. Nós ouvimos também do encontro de Maria com Isabel, quando Isabel estava com 6 meses de gravidez, e é lindo perceber quando Maria sauda Isabel, Isabel retorna as palavras dizendo que o ente que está no seu ventre, a criança, pulou de alegria, de gozo, pela saudação. Ela reconheceu que era a mãe do Salvador dela. Então você veja que o clima vai ficando profético, sobrenatural, à medida que as coisas vão acontecendo, E Maria profetiza, Isabel profetiza, e aí de repente João nasce, e as pessoas querem colocar outro nome. Aí nesse momento Zacarias volta a falar, porque era preciso se cumprir o que diz a Escritura. E você vai vendo milagres em cima de milagres. Mas tem um personagem que nós nunca ouvimos falar sobre ele, e ele tem uma importância extraordinária. Não obstante as palavras bíblicas e os textos não falarem muito sobre ele, de fato você não escuta nenhuma palavra dele. Não tem nada que ele tenha dito que a gente possa ter uma grande mensagem, buscar, quem sabe, hermeneuticamente, alguma coisa. Mas quando nós meditamos pelo Espírito, meditamos na palavra pelo Espírito, é possível captar nas entrelinhas daquilo que foi escrito algo de sobrenatural na vida de um homem que teve uma importância extraordinária. O nome dele é José, o pai terreno de Jesus Cristo. E são tão poucos versículos que falam sobre ele, e parece que ele não tem nenhuma importância no contexto, mas de fato ele foi alguém sumamente importante para Jesus Cristo. Até porque no judaísmo, até os 12 anos é a mãe que cuida do filho nos ensinamentos, etc. Mas a partir dos 12 anos é o homem, é o pai que cuida do filho. E eu acredito que de 12 até os 30, José trouxe muitos ensinamentos para Jesus Cristo. Então, nós vemos que um legado de José ficou na vida de Jesus Cristo. Mas quando lemos, nós não encontramos muita coisa. Mas eu queria ler com você agora sobre o nascimento de Jesus Cristo. A Bíblia diz assim, não sei se os meninos vão colocar na tela, mas a Bíblia diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado,
achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, a primeira coisa que eu vejo aqui, um homem justo, e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ou seja, não inquiriu coisas, não ficou fazendo perguntas, ele a deixou secretamente. Como pastor, eu tenho acompanhado alguns casos de casais que tiveram problemas de traição, inclusive, e quando a gente tenta reconciliá-los, um dos maiores problemas que nós encontramos é os fantasmas. É quando o homem erra, a mulher querendo saber como foi o tempo inteiro, sempre perguntando aquilo. A mesma coisa a mulher. E eles não chegam a um denominador comum de um arrependimento genuíno e de um perdão sobrenatural. Mas a Bíblia diz aqui que esse homem começa, a Bíblia diz que ele é um homem justo. E diz que ele, não querendo a infamar, ele a deixou em secreto, ou secretamente. E a Bíblia diz que enquanto ele ponderava estas coisas, lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta por intermédio das Escrituras. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz o filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então você percebe na vida desse homem alguns atributos que, lendo corriqueiramente ou rapidamente, nós não encontramos, não tomamos como exercício de uma vida íntegra com relação aos acontecimentos. Mas eu percebo também que esse homem era um homem que conhecia as Escrituras e ele conhecia as profecias. E é mais simples quando você conhece as profecias bíblicas, quando os fatos acontecem na sua vida e você conhece as profecias bíblicas, você se acomoda às profecias, porque você sabe que elas precisam se cumprir, e tem coisas que precisam se cumprir. E quando não conhecemos, tudo para nós é um grande problema, é um grande dilema. Aquele homem do Monte Everest, ele poderia ter desistido, mas ele olhou para o monte e disse: esse ano você me venceu, eu reconheço. Eu reconheço que algumas coisas não funcionaram. Eu reconheço que as minhas orações talvez não tenham sido suficientes para aquilo que eu precisava. Eu reconheço que fiquei um pouco debilitado, um pouco triste, cabisbaixo. Reconheço também que em alguns momentos eu engoli a isca de Satanás, ficando triste, obeso, naturalmente. Mas de uma coisa eu sei: você não cresce mais e eu estou crescendo. E olhando para a vida desse homem, o pai terreno de Jesus, nós encontramos fatos extraordinários, como acabei de ler, mas só lendo nós não podemos também captar tudo. Então é preciso estudar um pouco. Esse homem tem um papel extraordinário na vida do seu filho. E as coisas que ele ensinou, elas não estão descritas, mas por aquilo que nós conhecemos de Jesus, o homem, a sua integridade, a sua personalidade, a sua forma de falar, de pensar e de agir, nós descobrimos rapidamente a influência de um pai, de um marido, de um homem justo. Em primeiro lugar, José era um homem justo e obediente. Aquilo que ele não entendeu, aquilo que veio à sua mente como pensamentos, que não havia o entendimento, ele simplesmente guardou o seu coração, não inquiriu respostas, não obstante ser um fato drástico. Imagina você aqui que é noivo,
e de repente sua noiva diz assim: eu estou grávida. Qual é o seu primeiro pensamento? É um fato difícil. Às vezes nós encontramos alguns vídeos na internet onde a moça, ela simula que só tem uma perna. E ela convida rapazes para estarem com ela, para ver se alguém se interessa. E alguns deles chegam com um buquê de flores. E quando ela pega as muletas para levantar, eles soltam o buquê de flores e saem. Nós os homens somos assim, nas várias situações da vida. Nós costumamos rejeitar as pessoas por muitas coisas que elas fazem, que são momentâneas. Por isso nunca devemos julgar as pessoas pelo um ato, porque as pessoas não são um ato, as pessoas são um contexto de vida. E em algum momento nós podemos errar, em alguns momentos nós podemos fracassar, mas não podemos julgar as pessoas por um ato. Precisamos compreender que somos humanos, que temos falhas, que algumas vezes nos tornamos fracos. Eu olho para a vida desse homem e quantas coisas bonitas eu pude buscar. Quando a Bíblia diz que ele é um homem justo, essa justiça não se refere apenas ao cumprimento da lei, mas a um caráter cheio de integridade, um homem compassivo e guiado pelo Espírito de Deus, ao ponto de estar envolvido numa situação difícil e dramática, mas posicionar-se como alguém que conhece o que é um ser humano. E essa posição dele foi louvada. Quando ele soube que Maria estava grávida, antes de viverem juntos, com certeza José enfrentou um grande dilema. Ele poderia ter exposto Maria a um julgamento público, e nós sabemos qual seria a sua sentença. Seria ser morta, apedrejada. Você já imaginou se isso acontecesse? A mãe do nosso Salvador. São fatos que precisamos pensar. Mas a Bíblia diz que ele escolheu deixá-la secretamente, para não lhe humilhar. Essa atitude de José para mim reflete, em primeiro lugar, uma sensibilidade e uma misericórdia. Ele colocou o bem-estar de Maria acima do seu orgulho pessoal. E eu pergunto nessa manhã, queridos, sem nenhum julgamento, será que nós, nas situações que nos envolvem, nós estaríamos prontos para colocar o bem-estar do outro em detrimento do nosso? É um tempo de reflexão. Em segundo lugar, esse homem colocou a sua fé acima das convenções sociais da sua época. Mesmo antes da orientação do anjo, ele já demonstrou um caráter extraordinário que transcendia vingança e condenação. Encontramos também obediência e prontidão em obedecer a Deus em algo que não havia um entendimento completo do porquê daquilo. Porque exatamente ele ser desposado com uma jovem que engravida não dele. E um fato inusitado do Espírito Santo, como entender isso? Se não conhecesse as Escrituras e visse o profeta Isaías e outros profetas falando sobre esses textos, como entender isso? Por isso, queridos, chegou o tempo de nós nos preocuparmos e conhecermos as Escrituras. Não termos apenas a Bíblia em casa aberta no Salmo 91. Não vai resolver absolutamente nada. Mas simplesmente buscar a revelação da palavra pelo Espírito. Porque por essa revelação, nós podemos passar pelas várias situações da vida, vivenciá-las sem sofrimento.
os muitos sofrimentos e os muitos dilemas que nós passamos é por essa falta de conhecimento. José foi um homem que ouviu a voz de Deus mesmo no sonho. Uma coisa é você ouvir audível, alguém te dizendo alguma coisa, outra coisa é num sono, um sonho, alguém te falando sobre coisas. E o anjo trouxe a mensagem de que ele não deveria temer e tomar Maria como sua esposa. Isso está escrito em Mateus capítulo 1, de versículo 20 a 24. Enquanto ponderava essas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi. Você percebe que o anjo está trazendo uma mensagem, mas ele nunca deixa de citar José, filho de Davi. Isso traz à memória a José, a sua descendência, de onde viria o Salvador da humanidade. O anjo faz questão de dizer José, filho de Davi, porque era da descendência de Davi que surgiria o Salvador, e ele era da descendência. E todas as vezes que o anjo se dirige a ele, diz José, filho de Davi, como dizendo assim: lembra? Procure lembrar das profecias. Enquanto ponderava estas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esse fato tinha acontecido há 735 anos antes de acontecer. Com certeza José foi guardado pelo seu pai nas Escrituras. Com certeza tudo aquilo que ela aprendeu ele estaria passando para Jesus Cristo, porque você vai perceber também Jesus Cristo repetindo coisas que José falou, no mínimo. Despertando José do sono, fez como lhe ordenava o anjo do Senhor e recebeu Maria como sua mulher. Então, eu te digo que José, ele acreditou no impossível, grávida do Espírito Santo, e mais nobre ainda, ele aceitou uma missão de que ele seria o pai terreno do Salvador. Não é uma missão fácil, mas ele aceitou. Além disso, a Bíblia diz que eles foram avisados profeticamente pelo anjo de que haveria um perigo. E ele, como homem, a primeira coisa que ele fez foi resguardar sua esposa e resguardar o filho. Você entende que José foi o guardião profético do destino de Jesus Cristo? Você entende que nós podemos ser guardiões proféticos uns dos outros? Que nós podemos zelar uns pelos outros? Que nós podemos guardar o nosso irmão? Como eu digo sempre, uma das melhores formas de honra, e eu gosto de fazê-las para a minha vida, é falar o melhor das pessoas, pensar o melhor das pessoas e fazer sempre alguma coisa pelas pessoas. Essa é uma forma de honra. E a Bíblia diz que, divinamente avisados, eles fugiram para o Egito para se resguardarem. Agora imagine, José era um carpinteiro, ele teve que fechar sua carpintaria. Certamente era um homem equilibrado, porque ele tinha reservas. Além do que, quando a criança nasceu, aqueles magos trouxeram riquezas, e aquilo com certeza foi revertido para esse tempo, um tempo sabático de 2 anos. Tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito
chamei o meu filho. Até o Egito foi escolhido como uma linha profética para os fatos que iriam acontecer. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando pode desligar o meu aqui. Não. Quando Samuel foi à casa de Jessé, enviado por Deus para levantar um rei, eu acredito que Jessé deve ter preparado os filhos. O profeta está vindo aí, um de vocês vai ser o rei de Israel, preparem-se, vistam a melhor roupa, enfileirem-se, porque o profeta está chegando. E quando o profeta lá chegou, ele viu o primeiro, muito bonito. Eu disse aqui um dia desse que ele fazia crossfit, era bem forte, alto. Eu não teria nenhuma chance de ser o rei de Israel, com 1,60 m, aos olhos de Samuel. Até porque isso já aconteceu na minha vida. Eu fui pastor de uma igreja de 1.500 membros, e o conselho da igreja me chamou para louvar pelas palavras que eu trazia. Era muito bom, mas você é muito pequeno para ser o pastor. Foi bem difícil ouvir aquilo. E eu disse para aquela pessoa: não tem problema, eu tenho em mim um canto de vitória. Eu disse para ele que foi escrito por Jesus na cruz, um canto lindo que mudou minha história e que em meio às trevas trouxe luz. Eu tenho em mim um canto de esperança, que independente do tamanho, eu preciso a todos proclamar. Jesus firmou comigo uma aliança que a todos eu preciso proclamar. Eu tenho em mim um canto de alegria, eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor. E eu disse para ele: eu estou indo, eu hei de encontrar uma plataforma do meu tamanho, com certeza. Encontrei. Amém? Diga: Deus é bom. Veja, enquanto Herodes procurava matar o menino, José protegeu sua família, deixou sua terra, seu sustento, mas a prioridade era Maria e Jesus. Só voltou quando recebeu instruções profeticamente para voltar. A Bíblia diz que, tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José do Egito e lhe disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que tentaram contra a vida do menino. Dispõe-te. Dispôs-se ele, o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Olha que coisa linda. Então José discerniu o tempo de perigo e ele guardou sua família. Irmãos, vamos procurar guardar nossa família. Vamos procurar guardar marido, nossa esposa e nossos filhos. Esposas, promovam a paz no seu lar, para que todos fiquem guardados debaixo da poderosa mão do Senhor, porque no tempo oportuno Ele nos exalta. Precisamos aprender essa lição com a vida de José.
A Bíblia diz assim: tendo porém ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá. Temeu, mas por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. Preste atenção. E foi habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta: ele será chamado Nazareno. Você percebe que a caminhada desse homem era uma caminhada profética? Era um homem comum como qualquer outro. A Bíblia não fala muito sobre ele, mas quando nós vamos a essas entrelinhas, você percebe que era um homem altamente guiado pelo Espírito de Deus, um homem de uma fé forte e inabalável, pronto para ouvir comandos, mesmo que em sonho, mesmo não entendendo muita coisa, mas estava lá. E todos os seus passos eram guiados pelo Espírito para que as profecias se cumprissem. E você sabe que Jesus era filho do carpinteiro? Você sabe que as pessoas não deram valor a Jesus Cristo? Um dia alguém argumentou, quando viram algumas coisas acontecendo: peraí, ele não é filho de José, o carpinteiro? Então não era uma pessoa de nome extraordinário? Ele não tinha seguidores no Instagram. Não era um homem que foi visualizado pelo povo de sua época. Era um homem simples, apagado segundo a teoria dos homens. Mas esse homem, o que ele tinha de seguidor no céu, era uma coisa fantástica, pelo nível de vida que ele vivia. Aleluia. Parece que esse é melhor. Então, guiado, ele foi exatamente para Nazaré, porque era lá que deveria acontecer um fato. Você sabe que nem os irmãos de Jesus acreditavam nele? Eu disse lá em Campina Grande, pregando uma mensagem, que eu amo aqueles que são rejeitados, que são colocados de lado, que as pessoas não dão atenção. E muitas vezes são essas pessoas que Deus levanta para fazer coisas grandes. Quando ninguém esperava, um certo dia, Jesus surgiu. E alguém, inspirado com certeza pelo Espírito, não jogue pedra, cantou uma das mais belas canções sobre esse jovem que estava aparecendo para as pessoas. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de se expressar aquecia o coração daqueles que o ouviam. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Eu estou querendo abençoar os católicos que estão aqui nessa manhã. Bendito seja o nome do Senhor. Diga: Deus é bom em todo tempo. Muito bem. Então José conhecia as profecias, irmãos. E quando ele retorna para o Egito, ele está exatamente, retorna do Egito para Nazaré, ele está exatamente cumprindo todo o procedimento profético de todo o tempo. Bíblia, Bíblia, Bíblia o tempo todo. Que coisa maravilhosa, não é? A Bíblia diz que ele chegou e habitou na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: ele será chamado Nazareno. Então ele era um homem conhecedor das Escrituras, ele era um homem de coragem,
e que confiava totalmente no plano estratégico de Deus para a vida de Jesus Cristo. Mesmo quando nós não entendemos tudo, mesmo assim, quando nós temos um conhecimento bíblico, fica mais fácil. Além do que, José era um exemplo de pai, de líder em sua família. Nesse interim que você está vendo eu contando a história, você não escuta uma palavra de Maria. Isso me diz que ela tinha uma confiança extrema no seu marido. Nenhuma dessas narrativas, indo para o Egito e voltando do Egito, você só percebe a obediência de uma esposa que acreditou no homem e confiou nela. Embora a Bíblia não registre tantas coisas, mas nós podemos captar essas coisas que eu estou falando para você. José tinha um trabalho honrado. Ele educou Jesus espiritualmente. Foi ele que levou Jesus ao templo. Pais, tragam seus filhos ao templo. Não bote lá um filme de Mickey para o seu filho ficar assistindo enquanto você vem para o culto. Não. Nós temos uma escola dominical maravilhosa. Traga seus filhos. É muito importante. Faça como Jesus fez. Então eu acredito que José desempenhou um papel que trouxe para Jesus sabedoria, uma estatura de homem, cheio de graça, como a Bíblia diz. E eu acho que é um homem que nós podemos imitar nesse tempo que nós estamos vivendo, que está tão raro homens de verdade. Aliás, quando o Senhor falou com Moisés, que ele estava sufocado com tanto problema, o Senhor disse: levanta através da boca de Jetro, levanta homens, mas homens de verdade, que aborreçam a avareza, homens de verdade. Então, se Deus diz levante homens e homens de verdade, é porque tem homens que não são de verdade. Mas como crente, irmãos, nós precisamos ser homens de verdade. Não importa o seu tamanho, não importa o seu pedigree, não importa o que você tenha ou não tenha. A Bíblia nos ensina e nos chama a sermos homens de verdade. Homens que possam proteger sua família, que possam dar o sustento, porque nós somos provedor. E além de tudo, esse homem era um homem de humildade silenciosa diante de Deus. Você não vê uma oração de José inquirindo de Deus ou de qualquer outra pessoa o porquê daqueles fatos que estavam acontecendo. E a coisa mais importante eu deixei para o final. Na vida de José, escute bem, a força de suas ações foram maior do que suas palavras. A força das ações muito maior do que as palavras. A força da sua fé muito maior do que a exposição dela. Esse é o homem. Eu creio que Jesus não poderia ter outro pai que não fosse um homem como esse. Então eu te digo que José é um modelo para nós, e nós podemos tomar esse modelo para as nossas vidas. Eu sei que nós estamos acostumados a ouvir mensagens que correr de um lado, correr para o outro, mas nós não precisamos disso hoje. Eu vou concluir aquela história de Samuel com os filhos de Jessé. Enganando-se com aquele homem, o Espírito de Deus falou com Samuel, disse: Samuel, deixa eu te ensinar uma coisa. Eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Não julgue as pessoas por aquilo que elas fizeram. Talvez no coração delas elas já estejam 100% certas com Deus. Mas Samuel perguntou: tem mais algum filho? Jessé tutubiou um pouco e disse: tem um rapaz que está lá no mato cuidando das ovelhas. Ele disse: pois mande chamá-lo. Ele disse: ninguém senta
e ninguém come até que esse rapaz venha. Todo mundo vai ficar de pé, esperando, e sem comida. Escute agora, escute bem o que eu vou lhe dizer. Fique de pé. Nada se moverá até que Deus coloque você no lugar que Ele tem para você. Nada entrará em movimento até que Deus estabeleça você naquilo que Deus tem para você. Ainda que lhe seja incompreensível, ainda que você não entenda tudo, mas eu te digo, algumas coisas ficarão paradas, não se movimentarão até que você chegue. Então seja rápido. Seja rápido em obedecer. Seja rápido em se envolver com a palavra, para que o processo de aceleração que Deus quer fazer nos últimos dias lhe alcance também rapidamente. Então não se envolva em sentimentos. Tenha cuidado com os seus sentimentos. Eu disse na semana passada que o diabo tem tentado aniquilar a mente de muitas pessoas, levando-as à depressão, a angústias, a tristezas. Exatamente porque ele sabe que se você ficar sã diante de Deus, existem coisas que vão acontecer extraordinárias. Então ele sabe do potencial que você tem. Talvez você não tenha entendido o potencial que você tem. Então nada se levantará, nada será estabelecido, nada se moverá até que você seja colocado naquele lugar que Deus tem para você. Há pessoas que estão esperando, há lugares que estão esperando, tem pessoas que estão orando, elas não te conhecem, mas elas já sabem teu nome por inspiração. É difícil de entender, sim. Mas nesse mundo de meu Deus, há um grupo de pessoas que são intercessores dia e noite, velando pelo meu e pelo seu nome. Você nem as conhece, talvez nunca vá conhecê-las, mas elas estão orando para que Deus estabeleça o que Ele tem para a tua vida. Então eu faço minhas as palavras de Samuel. Enquanto Deus não te colocar no lugar que Ele tem para você, as coisas não vão se mover como deveriam se mover. Agora, não retarde isso. Esteja atento. Ouça o Espírito. Feche os seus olhos por um momento. Ore agora. Ore ao Senhor. Em que linha profética você acha que Ele quer entrar na sua vida? José andou nela o tempo inteiro. E aí você vai perceber agora que o Jesus homem, ele também andou o tempo inteiro numa linha profética. De quem ele aprendeu isso? Do pai, que andava numa linha profética. Jesus foi obediente em todas as coisas. José foi obediente em todas as coisas. É possível, irmãos, que nós tenhamos a mesma bênção. É possível que nós ouçamos as mesmas vozes que falaram com José, seja através de sonho, de anjos, de profetas, de pessoas, mas é possível ouvir. Mas você tem que estar com o seu coração pronto para se mover naquilo que Deus quer estabelecer na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto os nossos músicos cantam, eu queria que você continuasse em oração.